consegui colocar tudo em palavras, porque, como falei, eu ainda estou vivendo tudo isso. Uma das experiências mais loucas. Olá, gente, tudo bem com vocês? Aqui Bia Tonelotto, terapeuta especialista em autoestima feminina. Eu queria recordar com vocês sobre todas as expectativas e tudo que tava rolando antes dessa primeira viagem sozinha. Vou deixar um trechinho aqui do primeiro vídeo, inclusive, se não tem noção do quanto é difícil estar aqui gravando esse vídeo. E se você não assistiu esse primeiro vídeo, eu recomendo você assistir, tá aqui no canal. Não esquece de seguir aqui, clicando no sininho, ativando as notificações para você saber de todas as novidades. Também para você se inscrever no canal. E aí, agora que eu cheguei, que eu já vivi alguns dias, inclusive eu estou no meu último dia de viagem, nas últimas horas, inclusive, né? É a última vez que eu vou ali pra praia, curtir uma praia, voltar a tomar meu banho, pegar minhas coisas e ir. Mas eu queria falar muito sobre como foi, assim, essa experiência. Ainda não quero chegar em nenhuma conclusão, porque só a hora que eu chegar em casa e sentar e revisar as coisas que aconteceram, as coisas que eu vivi, que eu vou conseguir trazer aqui uma conclusão pra vocês de tudo isso, mas eu já queria compartilhar com vocês algumas coisas de como que foi essa vivência sozinha, né? Então, primeiro que quando eu determinei isso, né, tipo, de viajar sozinha, com 36 anos, né, no meu aniversário de 36 anos, era justamente para que eu pudesse me colocar nessa experiência e vivenciar e entender como eu ficaria nessa dinâmica. Porque, assim, eu sempre viajei com amigos, com família. Então, né, sempre pessoas, por mais que você vá para lugares dos quais você conhece, o fato de você estar com pessoas que você conhece já te deixa numa zona um pouco mais confortável. E, como eu contei no vídeo anterior, que Jericoacoara era um sonho, e todos os motivos, tá lá no outro vídeo. Ceará, nunca tinha vindo, não conhecia o Nordeste do Brasil. Primeira viagem sozinha, eu fiz uma pesquisa para saber com relação à segurança, né? Até para eu poder entender como que seria essa minha dinâmica, né? Tipo, se eu precisaria me preocupar com alguma coisa, se teria alguma coisa que eu teria que ficar atenta e tal. E aí, Jeri, nossa, me recebeu super bem, assim, tipo, gente, de verdade, pra uma mulher viajar sozinha, ela pode vir pra cá, porque é muito de boa mesmo, tipo, eu voltei sozinha de rolês de madrugada, na maior tranquilidade, na maior paz, mas eu deixo algumas imagens da minha viagem pra vocês verem no final do vídeo. Aí, o que acontece? E aqui no primeiro dia, eu cheguei por volta, acho que de umas 5h30, não, acho que não era 5h30, mas era quase isso, porque ainda não tinha rolado o pôr do sol. Cheguei, fui lá na pousada, fazer o meu check-in, conhecer o meu quarto, depois eu mostro um pouquinho pra vocês. Organizei minhas coisas, né, inclusive estou aqui no quarto da pousada, por isso que esse cenário é diferente. E falei, putz, e agora? Né, o que eu faço agora? Porque isso era uma das coisas que eu queria muito me testar, tipo, porque quando a gente viaja com família e com amigos, a gente já meio que organiza ali uma programação. Você já sabe o que fazer, ou como fazer e tudo mais. E quando você viaja sozinha, você precisa meio que organizar isso pra você. Mas, sendo um lugar que eu nunca tinha conhecido, que eu nunca tinha visitado, que eu não sabia como ia ser o ritmo, que eu não tinha muito conhecimento prévio sobre o lugar, eu fui descobrindo aqui, iniciando, vivendo o momento. Então, uma volta na praia, né? No intuito de tomar sol, essas coisas. Eu fui mais nessa pegada de dar uma caminhada, de conhecer o lugar e tudo mais. E aqui em Jeri tem uma parte na praia que é tipo como se fosse o Beco das Caipirinhas, ali tem um monte de barraca que serve drinks e tal, né? Eu cheguei lá, e aí eu pedi um drink. Nesse primeiro momento que eu tava meio assim, eu tava fazendo uma videochamada com meu namorado, e a gente foi conversando, eu peguei uma caipirinha, sentei na praia, e assim, é lindo, é fantástico, porque você senta e não tem aquela poluição das luzes da cidade, então você vê um céu muito mais estrelado. E aí eu tomei uma caipirinha, fiquei conversando um pouco com ele e tal, chegou uma hora que, né, eu desliguei ali a vídeo. E nessas barraquinhas tem algumas mesas, assim, né, que você pode sentar lá. E aí eu fui pegar meu segundo drink, sentei lá. Tinha um casal sentado ali na mesa, conversando com aquele vendedor. Em um determinado momento, né, começou meio a dividir ali uma conversa. A gente a trocar ali umas ideias. A conversa foi indo. Aí o casal contou da vivência deles, de onde eles já moraram, de onde eles já o que eles já conheceram, como foram os perrengues, como foram as superações. E aí, tipo, já começou uma interação. Lógico que eu preciso colocar um adendo que eu sou uma pessoa mais sociável, eu não tenho tantas dificuldades de interagir, não tenho que trocar uma ideia, né, de criar ali uma amizade. Eu também entendo as pessoas que têm essa dificuldade e isso pode ser um desconforto se você acaba viajando sozinha. É lógico que é super válido você se colocar nessa experiência, por mais desconfortável que ela seja, para que você possa se conhecer, para que você possa se entender. Mas não posso deixar de destacar que isso é uma habilidade que facilita essa questão de você ir se locomovendo ali dentro dessa viagem, dentro dessa experiência, né? E aí a gente passou uma boa parte da noite ali conversando, né? Tomei acho que uns 2 drinks, 3 drinks ali, conversando com o casal, troquei contato com a moça. E aí na minha pousada tem piscina.
aproveitei que tava um calor, porque, gente, ó, agora são 9h24 da manhã e aqui já tá numa sensação térmica de 30 graus. Então, tipo, é muito bom. Peguei e usufruí um pouco da piscina, nadei à noite e tal, não sei o que, nananã. Falei, bom, o que eu tinha meio que organizado quando eu vim pra cá? Jeri, ela é uma vila, né? Então vale a pena vocês darem um Google pra vocês darem uma pesquisada e ver. Então, tipo, ela é pequenininha, assim, pra você ficar só nela. Mas é oferecido passeios aqui pro lado leste e oeste dessa vila ali, pra que você possa conhecer outros locais. Então, eu já tinha programado assim, que eu chegaria na segunda, eu sabia que segunda ia ser um dia, assim, meio que perdido, porque você chega, vai se localizar, se ambientar. E aí, na terça-feira, que era meu aniversário, já tinha um passeio agendado. Na quarta tinha outro lado, então terça era lá do leste, na quarta lá do oeste, e eu teria quinta e sexta pra curtir a praia e conhecer mais aqui o lugar. Sendo que hoje, sexta-feira, eu vou sair daqui por volta, tipo, de 1h30, porque o voo é 4h15, então até ir pro aeroporto e tal, meio que vai perder essa tarde e o começo da noite, que é quando eu vou voltar pra São Paulo. Aproveitei, então, pra poder fazer esse desenrolar aqui, enquanto eu estivesse aqui por esses dias, principalmente focando em ontem, quinta, de conhecer mais, de mais tranquilo, pra poder curtir melhor a situação. Fiquei pensando, gente, como que vai ser meio que ficar sozinha nessa viagem, né? Tipo, como que eu vou me sentir? Porque no primeiro momento eu me senti muito estranha, eu me senti um pouco desconfortável, eu fiquei insegura, né? Porque você fala, meu, você não sabe como que vai ser, né? E o quanto isso vai ser incômodo. Detalhe, eu tinha me preparado comprando fones, porque o meu fone tinha zoado, então, tipo, eu comprei esse fone, eu comprei mais um outro fone, até como um mecanismo de fuga ali, sabe? Do tipo assim, mas se eu sentir desconfortável, mas pelo menos eu tô ali na praia, tô ouvindo um som, tô não sei o quê, sabe? Assim, eu fui buscando alguns mecanismos que hoje eu percebo que eram mecanismos mais de fuga, assim, pra se eu sentisse esse desconforto, né? Tipo, e se eu me sentir assim, eu tenho tal recurso. E aí, surpreendentemente, a minha viagem sozinha não foi sozinha. Esse primeiro dia, fui dormir cedo, acordei cedo, fui tomar café na pousada, me preparei pra esse passeio do lado leste. E aí, foi muito engraçado, porque, pra quem não conhece Jeri, aqui é cheio de transfer, né, os carros, empresas que fazem esses passeios. É um lugar pequeno, então geralmente as pessoas que você encontra no aeroporto vindo pra cá, em algum momento você vai trombar com elas também aí no decorrer da cidade, assim, né? Você vai encontrar. E aí eu vim com o pessoal do aeroporto pra cá. E aí foi muito engraçado, porque eu fui a primeira a desembarcar, e quando eu desembarquei, eu falei, gente, boa viagem pra vocês, bom passeio, boa temporada, e eu acredito que uma hora a gente se encontra. E aí foi nesse passeio da terça-feira pro leste, eu reencontrei algumas pessoas que eu tinha vindo. E aí foi engraçado, porque quando a gente entrou no carro, nossa, tudo bem, não sei o quê, ó, que coincidência, né, a gente indo passear todo mundo junto e tal. Calhou, incrivelmente, de que na maioria das pessoas que estavam nesse passeio, que estavam nesse carro, que fecharam de outras agências, de outros lugares, e aí tava todo mundo ali naquele carro, naquele passeio, a maioria geminianos, como eu, acho que tinha papo assim de uns 5, 6 geminianos, e todo mundo se deu muito bem, muito bem. Então, como que tava composto o meu carro? Tava eu, de São Paulo, e acho que mais uma pessoa de São Paulo, era eu e mais uma, um de Minas, 5 do Sul e 2 do Rio de Janeiro. A gente meio que foi se conectando, assim, né? Então, desde o primeiro passeio, tipo, eu fui a primeira a acabar entrando, peguei uma mesa próxima ali do lago e tal, e aí o pessoal, posso deixar aqui a bolsa? Posso colocar aqui também e tal, não sei o quê. E aí o pessoal foi colocando e tá tudo certo e tal, não sei o quê, curtimos ali o passeio, uns tirou fotos dos outros numa boa, sabe, assim, sem nenhum tipo de situação nem nada. Seguimos pro próximo passeio. No próximo passeio já foi meio que combinado assim, vamos sentar todo mundo junto, tal, não sei o quê, sentamos, pegamos 2 mesas, sentamos todo mundo junto e tal, brincamos, demos muita risada, falamos muita besteira e tal, não sei o quê. E aí foi tão bom esse passeio com essas pessoas, e todo mundo se deu muito bem, todo mundo brincou, todo mundo deu risada, todo mundo falou besteira, que quando chegou no fim do dia, a gente decidiu montar um grupo no WhatsApp, colocar todo mundo lá para que a gente pudesse combinar outras coisas. E aí, essas outras coisas era tipo assim, a gente volta, vai, né? Que nem nesse primeiro dia o pessoal foi fazer o passeio da Pedra Furada, eu não fiz, pelo menos não fiz dessa vez, não quis fazer. E aí um pessoal foi, o outro pessoal foi pra pousada, eu aproveitei pra vir pra pousada pra poder dar uma descansada, pra ter energia pra poder sair à noite. Combinou, vamos se encontrar, nos encontramos, estamos juntos e foi bom, era meu aniversário, né? E a maioria fazia aniversário muito próximo, ou já tinha feito, ou iria fazer ali pelos próximos dias.
E aí a pousada tinha me recebido com um bolo pequenininho, um bolo vulcão ali, pra dar parabéns, porque eu tinha falado que eu tava vindo pra comemorar meu aniversário, mas como era um bolo e eu não ia comer tudo, eu falei pro pessoal, ó, a gente vai se ver hoje à noite, eu levo o bolo, a gente canta parabéns pra todo mundo, e a gente come o bolo e tal, e assim foi feito. A gente foi jantar, foi dançar, cantou parabéns, cortou o bolo, comeu todo mundo, muito geminiano, tudo junto, é muita bagunça, é muita festa, é muita zoeira, é muito engraçado. E aí nos divertimos muito, mas não havia uma certeza de que no dia seguinte, do lado oeste, a gente iria se encontrar, que seria o mesmo carro com as mesmas pessoas, apesar de ser desejo de todos que assim fosse feito, porque a gente se gostou muito, mas acabou que não aconteceu, e aí a gente foi com outras pessoas em outros carros, fazendo os mesmos passeios, e aí a gente, como eram os mesmos pontos, a gente em algum momento se reencontrou ali nos caminhos, né? Passava um pelo outro, cumprimentava e tal, não sei o quê. Mas ficou tudo tão tranquilo que era aquela coisa assim, a gente tá se vendo, a gente não tá conseguindo se ver agora e sair agora, mas a gente vai conseguir marcar de se ver mais tarde, de sair mais tarde novamente e tal. E assim foi feito. E no segundo dia também marcamos de nos encontrar, né? E de sair. Só nesse segundo dia acabou que os passeios foram um pouco diferentes, então o grupo acabou meio que dividindo em dois, porque metade foi fazer esse passeio do lado oeste e a outra metade ficou pela cidade e tal. Então, esse pessoal que ficou por aqui se encontrou na praia e ficou conversando o dia inteiro e curtiu. E o pessoal dos passeios foi passear e se encontrou à noite. E aí, a metade que foi para esses passeios combinou de ir num outro rolê, de ir num forró que ia ter. E esse pessoal que tava na praia combinou uma outra forma de jantar e se divertir, mas mesmo assim, nada que desabonasse o grupo como um todo. Curtiu maravilhoso, como eu falei, voltei sozinha, pé na areia, porque as ruas de Jericoacoara são de areia, então, tipo, não tem nem aquela necessidade de um chinelo. Você consegue andar descalça ali pela cidade numa boa. E aí veio a quinta-feira, e aí a parte desse grupo já estava partindo para outros lugares, ia continuar a viagem em outros lugares. E aí quem ficou, quem tava aqui, a gente se reuniu na praia, a gente brincou, a gente zoou, a gente passou o dia inteiro juntos de novo. Então eu falo assim que a proposta da viagem era viajar sozinha, porém eu não fiquei sozinha. Basicamente em nenhum momento, poucos momentos que eu fiquei sozinha. Por exemplo, hoje vai ser um dia que eu vou ficar sozinha, mas eu vou ficar só algumas horas, porque, né, não tem nada. Mas assim, pô, juntou assim. Isso me ensinou muito sobre o medo e a insegurança e o desconforto que eu tava achando que eu ia passar, sobre, nossa, mas como vai ser passar todos esses dias sozinha, né, e tal. E assim, como eu falei, não passei sozinha. Acabou que amizades novas, que eu espero que fique pra vida, se algum desses amigos estiver assistindo esse vídeo, um beijo pra vocês. Eu quero agradecer demais toda a acolhida, todo o carinho, todo o afeto que foi dado. Gente, às vezes a gente fica com a sensação de que o afeto, ele só vai acontecer se você tiver vínculos fortes, tempo, história com a pessoa. Aí o afeto, quando ele é dado de forma gratuita, assim, como eu recebi, como eu procurei oferecer para as pessoas que estavam ali, era tudo muito genuíno, assim. Juro, assim, que parecia um grupo que a gente já se conhecia há anos, que a gente estava viajando juntos, sabe, assim? E eu sei que pode ter sido abre aspas, golpe de sorte, sabe? Mas se foi esse golpe de sorte, foi uma coisa muito boa, assim, tipo, que nem eu falei, parecia que a gente era um grupo, que a gente já era amigos, que a gente já tinha ali uma intimidade, não uma intimidade de ser invasivo, não nesse sentido, mas de vínculo ali, de tipo, nossa, né, parece que vocês estão juntos há muito tempo, e éramos pessoas que, tipo, era uma mãe e um filho viajando juntos, eram dois amigos viajando juntos, era um casal viajando junto, eram três amigas viajando juntos, e eu que estava ali, sozinha, avulsa, mas, e que me sentia, assim, adotada por todos ali, tipo, a gente se uniu e foi muito bom. E aí tem sido uma experiência incrível, eu acho que dá pra perceber na minha voz que ainda rola a emoção. E eu tinha medo, assim, eu tinha medo de falar, poxa, é uma viagem que eu gostaria muito de fazer e eu queria ter lembranças boas desse momento e ter podido conhecer essas pessoas foi um presente, sabe? Foi um prazer imenso poder conhecer, conviver, ouvir as histórias, ouvir o que essas pessoas passaram, o que elas superaram, os desafios que elas estão vivendo, né, hoje. Foi muito mágico isso, muito mágico. E foi incrível. Eu ainda não consegui colocar tudo em palavras, porque, como eu falei, eu ainda estou vivendo tudo isso. Mas foi, assim, uma das experiências mais loucas
Foi uma das experiências mais surreais que eu vivi até agora. Óbvio que haverão outras coisas ainda para se viver. Mas de tudo que eu vivi, assim, foi realmente surpreendente. Viajar sozinha pode te surpreender demais em vários sentidos. Então, a chegada, ela foi estranha, ela foi desconfortável no sentido de como que eu vou lidar comigo mesma, mas ao passar dos dias e ter tido toda essa experiência, toda essa vivência, assim, foi, como eu falei, extremamente mágico, foi muito especial. E eu recomendo que todas as mulheres devem, em algum momento, tentar se experimentar ali e se testar e ver como que seria essa experiência. Então, como eu falei, eu ainda estou vivendo, ainda não cheguei nas conclusões, né, totais, e eu acho que talvez a ficha só caia de fato quando eu voltar, quando passar os dias, mas que foram, assim, dias incríveis, histórias incríveis, momentos incríveis, pôr do sol maravilhoso. Aqui realmente tem uma magia que eu não sei explicar pra vocês, mas essa magia, ela existe pra quem acredita. E foi tudo muito lindo, amizades que eu espero levar pra vida. Espero que possamos, como um grupo, ainda fazer algumas viagens juntos, porque foi tudo muito lindo, muito mágico. E é isso. E aí eu queria partilhar com vocês um pouco dessa vivência, dessa emoção, e de como tem sido. E talvez, de alguma forma, incentivar você que tá assistindo a se testar, a viver os incômodos, a viver os desconfortos, mas também estar aberto a viver as surpresas e as novidades que a vida podem proporcionar. E é isso, por enquanto é isso. Como eu falei, não deixe de seguir, se inscrever no canal, ativar o sininho. Me segue lá nas redes, no Instagram, @BiaToneloto, que eu vou deixar aqui embaixo. E aí eu aguardo vocês no próximo vídeo para contar essa conclusão de como tem sido. E fique agora com algumas imagens de como tem sido essa viagem para mim. Um grande beijo e até a próxima!